tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje da lei do Marco Civil da Internet, tá? E de alguns conteúdos, na verdade, alguns conceitos que essa lei traz no próprio texto, tá? São conceitos básicos ligados ao uso da internet, ligados à internet no Brasil, e que eles vêm expressos no texto da própria lei, tá? Lembrando que a lei é a lei número 12.965 de 2014. Tá? Todos esses conceitos que eu vou falar hoje, tá? Que eu vou explicar para vocês um a um, eles estão todos estampados no artigo 5º dessa lei 12.965 de 2014, certo? Qual que é o problema, inicialmente, dessa questão de a lei trazer os conceitos básicos? Toda vez que a lei traz conceitos, tá, ou que ela define algum instituto, ela paralisa aquele instituto, ela torna aquele instituto imutável, tá? Ou pelo menos ela engessa aquele conceito não tem como você ficar alterando ele muito fácil, porque cada vez que eu for alterar o conceito, eu preciso necessariamente alterar a legislação, tá? Isso é um problema, isso é bem complicado, ainda mais quando a gente fala de internet. Tá? Toda vez que a gente fala da internet, a gente está falando de algo dinâmico, algo que se desenvolve o tempo inteiro e que avança cada vez mais. Tá? A gente vai chegar em um aqui que é a questão do provedor, tá? O órgão responsável pelo registro, né, das atividades da internet, e a gente vai ver que tem vários provedores, tá? Tem várias funcionalidades e isso se modifica o tempo inteiro, isso cresce o tempo inteiro e acaba gerando um problema assim, grave de dinamismo. O dinamismo da internet é maior que o dinamismo da lei. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas o legislador optou por criar algumas definições e nós vamos seguir essas definições, tá? Só entender como que elas funcionam, tá? A primeira delas, que o artigo 5º da Lei do Marco Civil da Internet traz, é o conceito de internet. A lei traz o seguinte texto, tá? Internet é o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Nossa, ótimo. Um conceito gigantesco, excelente, tá? Na verdade, esse conceito ele é bem adequado, tá? Ele é bem didático, inclusive. Ele fala justamente desse conjunto de protocolos. O que são esses protocolos? Vamos imaginar isso como linguagens, tá? Ou uma comunicação universal que faz com que o meu computador, o meu dispositivo aqui no Brasil consiga acessar um site ou consiga acessar uma funcionalidade feita na Rússia, por exemplo. Não estou falando do aspecto linguístico, tá? Falando de acesso, de funcionalidade, de comunicação de dados, tá? Então, a internet ela vem como essa rede mundial, essa conexão mundial, tá? Essa união de todo mundo que tem acesso à mesma rede, tá? E é uma rede não só mundial, como pública, ou seja, ela é aberta a todos, todos que conseguirem o acesso podem navegar pela internet sem qualquer restrição, tá? E esse restrição é extremamente interessante da gente mencionar, justamente pelo aspecto da censura, tá? A gente falou muito já de liberdade de expressão, a gente sempre vê notícias de liberdade de expressão e a internet ela é baseada na liberdade de expressão, tá? E esse acesso irrestrito ele vem justamente da liberdade de expressão. Então eu tenho uma impossibilidade do poder público ficar limitando o acesso à internet, ficar limitando o que eu posso ou o que eu não posso consultar na internet. Tá? É um ambiente livre, é um ambiente irrestrito. Tá? Ele é muito evoluído, ele é muito avançado nesse sentido, e isso acaba, de uma certa forma, tirando um pouco do poderio estatal. Tá? É um ambiente que se autorregulamenta de uma certa forma. Não é que o Estado não tenha jurisdição ou não vá atuar dentro da internet. Vai. Tanto que tem uma lei que fala da internet, tá? Que é justamente essa lei que a gente está comentando hoje. A grande questão aqui, tá, do Marco Civil, desse conceito de internet, ou da definição de internet,
é que a internet ela vem como um ambiente irrestrito, um ambiente livre, tá? É muito difícil ao Estado controlar esse ambiente ou gerir esse ambiente, mas não é impossível e ele tem a sua atuação e ele se faz respeitar dentro desse ambiente, tá? Sem problema nenhum. Vamos para o segundo conceito aqui que a gente precisa tratar. O conceito de terminal, tá? O conceito de terminal trazido pela lei é a coisa mais simples do planeta. É qualquer computador conectado à internet, tá? Computador conectou à internet, virou terminal. Não conectou à internet, ele é só o computador, tá? Computador é aquele conjunto eletrônico, tá? Aquele dispositivo que serve para informática, ou que serve para o trânsito automatizado de informação. Composto pelo hardware, que é a parte física, e composto pelo software, que é a parte abstrata, ou são os programas desse computador, tá? O que torna ele operacional em si são os softwares, tá? Mas o hardware, ele gera as funções do computador, é ele que gera energia, é ele que faz o computador ser ativado, tá? Para o uso do software. A partir do momento que eu tenho um computador ou qualquer dispositivo congênero, um celular, um tablet, tá? Eu conecto ele na internet, esse computador dentro desse universo da rede mundial, ele se torna ou ele digivolve, tá? Para um terminal. Tudo bem? Então, o computador conectou à internet, virou terminal, tá? Vamos lá, próximo conceitinho que a lei traz, endereço de protocolo de internet, ou seja, o IP, tá? Internet Protocol. O IP, ele é conceituado na lei como código atribuído a um terminal de uma rede para permitir a sua identificação, tá? Vamos facilitar isso, vamos entender da melhor forma possível. É o meu endereço. Tá? É a minha identificação na rede, a minha localização na rede. Pelo IP, eu sei exatamente onde a pessoa está acessando, que lugar físico a pessoa está acessando, e eu estou identificando aquela máquina, aquele terminal. Como se fosse um RG com o endereço daquele terminal. Tá? O protocolo de internet, ou IP, o Internet Protocol, ele serve justamente para identificação do terminal. Identificação completa do terminal. Identificação e individualização desse terminal. Tudo bem? É super simples, tá? Endereço IP, eu tenho o meu, você tem o seu, tá? São endereços diferentes. Numa rede interna, numa rede doméstica, você tem o endereço de conexão com a internet e você tem o endereço da rede interna também, que é diferente. Normalmente, esse da rede interna, se vocês forem consultar, é aquele que começa com 168, tá? 1689201, 1689202. Normalmente, ele fica em torno disso, tá? Lembrando que esse IP ele é composto por esses 9 dígitos, tá? Separados de blocos de 3 números, 3 números, 3 números. Depois, às vezes, aparecem 2 pontos e 4 numerozinhos, ou 3 numerozinhos, tipo 8080, 092, tá? Esse númerozinho que vem depois é a porta de acesso, tá? Como se fosse a abertura por onde o seu terminal está entrando, está conectado, ou aquele dispositivo acessa o seu terminal, tá? Vamos lá, próximo conceito, administrador de sistema autônomo. Esse é o problema do conceito, tá? É esse aqui que é um conceito, ele é bem aberto, tá? Ele veio como um conceito aberto e ele se refere ao provedor de acesso, só que o provedor, a gente tem um monte de tipo de provedor existente no sistema, tá? E a lei acaba se restringindo a falar de um só, que é esse administrador de sistema autônomo, tá? Como que a lei trata esse conceito? É a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento. Da ligação, tá? Passar esse acesso. Devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país. Vamos resumir isso e fazer da forma mais fácil possível. São os provedores, tá? E aqui a gente está falando especificamente do provedor de acesso, tá? Que é o que interessa
para a gente, até de um ponto de vista do consumidor do acesso à internet, ou da pessoa que se conecta à internet. A gente tem provedores de estrutura que fornecem a rede de comunicação, ou que mantêm a rede de comunicação intacta, tá? Mas a gente principalmente se refere, quando a gente fala em IP, ou quando a gente fala de log, ou de gravar dados, a gente fala do provedor de acesso. O provedor de acesso é aquele que permite que eu acesse a estrutura da internet, ou permite que eu acesse a rede, tá? A gente tem vários no país, tá? Você está usando um nesse momento, eu estou usando o outro nesse momento, tá? A gente precisa desse provedor de acesso justamente para poder se conectar, para poder tornar o nosso computador um terminal, tá? Sem o provedor de acesso, a gente não consegue chegar na internet. É ele que acaba liberando esse acesso e é ele que fala, olha, o seu IP vai ser esse, tá? Tudo bem que isso é tudo automático, um procedimento automático. Mas é esse provedor de acesso que gerencia os IPs e que tem a informação de quando você conectou, quando você desconectou, tá? Lembrando que hoje em dia a gente vara praticamente 24 horas conectado, tá? Vamos lá, falando em conexão, conceito de conexão à internet. É a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante atribuição ou autenticação de um endereço IP. Tá? Conexão é o que torna o computador um terminal. Tá? É aquela ligação que eu tenho com a internet. Essa conexão ela é feita e ela gera aquela comunicação com a internet, ou aquele trânsito de dados na internet, através de um protocolo de transferência de hipertexto, que é o HTTP. Você já ouviu essa sigla o tempo inteiro, o HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol Security, ou Hypertext Transfer Protocol, tá? Que é o padrãozão. Esse protocolo de transferência de hipertexto, ou de dados por hipertexto, é o que faz a linkagem de informação, tá? É justamente o hipertexto, assim como a hipermídia, que funciona da mesma forma, só que como uma aglutinação de mídias, eu consigo linkar as informações. Então eu procuro, por exemplo, Star Wars na internet e eu localizo informações sobre Star Wars, quando vai sair um novo filme, quando não vai sair, quem são os atores. Ele linka as informações, ele puxa para mim. É com base nesse protocolo de hipertexto, tá? De informações linkadas, que a internet acaba funcionando, tá? Como que esse procedimento de conexão ou de acesso ao hipertexto funciona? Ele funciona em 4 fases. Tá? Primeira fase é justamente a fase de conexão. É aquela fase em que eu solicito ao provedor de acesso a minha ligação com a rede, com a internet. Tá? Seria mais ou menos, pensando num telefone, um simples acesso ao telefone, pegar o telefone e discar o número. Tá? A partir do momento que eu tirei aquele telefone da linha, disquei o número, eu estou solicitando informações. Na verdade, antes de discar o número, tirei ele da linha, tá? Peguei ele, tirei da linha, pronto, já estou solicitando conexão com a rede, tá? Com a rede de telefonia. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Então, primeira fase é a conexão. Há uns anos atrás, quem mexeu ainda em internet de escada, quem ia tecer reservadamente no chat da UOL, tá? Via muito essa questão da conexão bem marcada. Por quê? Porque a gente abria uma caixinha no computador, uma pop-upzinha, e punha assim, discar. Aí você clicava lá, discar, fazia aquele barulho horroroso, tá? Aquele barulho de fax. Essa conexão, essa solicitação de conexão era muito marcada, então a gente demorava um tempo para fazer essa conexão. Hoje em dia você liga o seu computador, pronto, ele já conecta milagrosamente. A gente faz um procedimento de conexão mais lento da primeira vez que a gente põe a primeira vez um usuário e senha e cria a rede. Criou a norma de conexão, a regra de conexão para o meu acesso à rede, pronto, eu estou conectado, tá? E entendam que hoje em dia, a nossa conexão, a conexão que a gente controla, que a gente mexe, a gente faz com o router que fica na casa. O router é um aparelhinho, às vezes é um aparelho grande, em pé, às vezes é um aparelho deitado, tem umas antenas, tá? O router, ele recebe a conexão de internet, né? Ele repassa para os computadores dentro da casa, tá? Ele é um terminal por si só, tá?
Aquele router, aquele terminalzinho ali, ele fica conectado. Basta você ligar ele, ele já busca a conexão e já faz a conexão automaticamente. Você se conecta a ele, tá? Depois da fase de conexão, a gente parte para uma segunda fase, que é a fase de requerimento. O que significa essa fase de requerimento? É aquele momento em que eu solicito para o provedor de acesso ou solicito para o protocolo de hipertexto a informação que eu quero. Então eu vou lá e coloco, por exemplo, como eu falei para vocês mais cedo, Star Wars. Ou melhor ainda, Professor Henrique Esperança. Informações excelentes vão aparecer. Tá? Eu sei que é um cara que é muito bom, dá umas aulas excelentes, tá? Brincadeira. Bom, eu vou lá e pesquiso alguma coisa nesse protocolo de hipertexto, solicito uma conexão. Eu quero acessar o Google, então põe lá Google, tá? www.google.com.br, certo? Ótimo, vai aparecer um site para mim. Meu requerimento é digitar e apertar Enter. Eu mando informação para o servidor de acesso, e esse servidor me retorna a pesquisa já na terceira fase, que é a resposta. Tá? A resposta é aquela fase de troca de informação. Eu fiz o requerimento, vem a informação de volta. Eu solicito novas informações e elas retornam. Tá? Então eu fico em requerimento e resposta durante todo o meu uso da internet. A hora que eu cansei, que eu não quero mais, eu cansei de mexer na internet, eu não aguento mais mexer na internet, tá? Eu procedo ao fechamento. O que vem a ser o fechamento? Desligar a conexão, romper a conexão. Hoje em dia, duas fases que a gente quase não vê mais são as fases de conexão e a fase de fechamento. Por mais que a gente feche o navegador, a gente não rompe a conexão com a internet. Podem reparar o computador de vocês lá no cantinho, lá embaixo, tá? Desse lado aqui, ó, provavelmente, vai estar aqui de algum lado. Eu acho que é desse lado aqui, tá? Que fica. Tem um símbolozinho de conexão. E esse símbolozinho de conexão mostra que vocês estão ligados à internet, vocês têm acesso à internet, tá? Então não há o fechamento. Quando que vai ter o fechamento? Naquele terminal, ou seja, naquele computador. Quando você desligar o computador, aí ele fecha. Ou então se você solicitar manualmente a desconexão, aí teria um fechamento, tá? Vamos lá para o próximo conceito que a lei traz: registro de conexão. É o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término da conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes. Basicamente um log de acesso, tá? Essas informações elas são mantidas pelo administrador autônomo de sistemas autônomos, tá? O provedor de acesso. O provedor de acesso ele tem todas as informações de conexão, todo o registro de conexão. Tá? Próximo conceito, a aplicação de internet. O que é uma aplicação de internet? É o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Aplicação de internet basicamente é um site, uma funcionalidade, uma determinada informação, um aplicativo, tá? Qualquer coisa conectada à internet que sirva para aquele trânsito automatizado de informação. Tá? É bem simples a gente entender. A aplicação de internet gera o conceito seguinte que a lei traz, que é de registro de acesso à aplicação de internet. Quem que faz o registro de acesso à aplicação de internet? O provedor da aplicação. Ou seja, eu estou acessando o Facebook é o provedor da aplicação é o Facebook. Tudo que eu faço lá dentro do Facebook, o provedor de aplicação, no caso a empresa que cuida do Facebook, ela acaba tendo todo o registro, tá? Ela grava tudo que é feito na internet, certo? Bom, por hoje é só. São conceitos básicos, tá? É importante que vocês tenham isso sempre em mente, esses conceitos básicos. Lembrando que a lei se reservou a conceituar algumas coisas na internet, então eu tenho que seguir o que a lei determina. Toda vez que a lei conceitua algo, esse conceito ele se torna vinculante, tá? Então, toda vez que eu falar de um conceito básico de internet, eu vou obrigatoriamente recorrer ao que a lei define, tá? Eu posso acrescentar ou trazer mais informação do que a lei tem, tá? Desde que o da lei seja respeitado.
Então, eu parto da lei e amplio, até aí tudo bem, tá? Posso fazer esse alargamento sem problema nenhum. Tudo bem, gente? Então, até a próxima, tá? E continuamos nossos estudos.